Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito boa tarde, né? Passamos no meio-dia. Quero desejar a você um final de segunda-feira maravilhoso, um início de semana que promete grandes vitórias, a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. Amém, queridos? Olha, amados, ontem foi um dia muito especial para todos nós, né? Principalmente em nossa igreja. Foi domingo de Páscoa, tivemos ali a alegria de celebrar a ressurreição às 6 horas da manhã. Acordamos cedinho, né? Tomamos o café, fomos lá para a igreja e foi uma coisa assim muito gostosa, muito bonita. Nós louvamos, adoramos, glorificamos, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus amado e participamos, né, da mesa do Senhor. Na palavra que foi ministrada antes da ceia, com base sempre no texto de 1 Coríntios 11, Paulo lhe disse, né, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha, queridos, eu entendo que há, além da celebração, né, da ressurreição, uma afirmação da volta do Senhor Jesus, né? E na continuidade, né, dessa palavra ministrada, eu citei João 14, né, no qual Jesus, após a ceia com os seus discípulos, fez a mesma promessa. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito. E ele fez uma afirmação tremenda, eu vou preparar lugar. E quando eu for, vou preparar lugar e virei outra vez, voltarei para vos levar, né, junto comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. Que realidade maravilhosa, uma realidade, uma expectativa muito grande. Agora, nós sabemos, né, todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida, rejeições, perdas, fracassos, decepções, frustrações, que podem deixar marcas profundas no nosso coração, né? Muitas vezes, as feridas mais dolorosas não são aquelas que são visíveis, né? Mas aquelas escondidas, muitas vezes, no fundo da alma, né? E os discípulos de Jesus também enfrentavam ou enfrentaram momentos de grande angústia, né? Na noite anterior à crucificação de Jesus, ele mesmo revelou notícias perturbadoras, né? Um deles o trairia, Pedro negaria 3 vezes, e ele partiria para um lugar onde eles não podiam ir. Essas palavras, né, abalaram profundamente aqueles homens. E é nesse contexto que Jesus pronuncia algumas palavras mais consoladoras, né, de que eu entendo na Bíblia. Se o seu coração hoje está aflito por alguma coisa, eu tenho certeza, né, que esta mensagem trará ajuda a você, né? E João 14, como eu falei, né, começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Para entender o peso, né, dessas palavras, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 13, na qual Jesus e seus discípulos tinham acabado de celebrar a Páscoa, né? Foi uma ceia especial, marcada pelo gesto confundível, incomparável de Jesus lavando os pés, né, dos seus discípulos, mas aí vieram revelações que eu considero mais dolorosas ainda, e é nesse momento que Jesus disse, né, não se turbe o vosso coração. Eu estava dando uma pesquisada, a palavra grega para turbar, ou não se turbe, significa agitar, perturbar profundamente, né? É como as águas revoltas, né, de uma tempestade. Jesus está dizendo, não se deixem, né, que a tempestade interior os destrua, né? Mas Jesus não oferece apenas um conselho vazio.
ele apresenta também a solução, o remédio, né? Ele diz assim: credes em Deus, credes também em mim, né? A fé é o antídoto para todo medo, né? O amor de Deus dissipa todo medo. Não uma fé genérica, mas a fé em Deus e fé em Jesus, né? Nós precisamos lembrar que as provações fazem parte da vida cristã, da vida humana. Jesus, ele disse claramente: no mundo tereis aflição, está lá em João 16. Tempos difíceis já vieram e virão e continuam a vir, né? Até o dia que ele volte. A questão não é se nós enfrentaremos problemas, mas como reagiremos diante deles. A boa notícia que eu vejo é que nós não precisamos enfrentar nossos medos, nossos dramas sozinhos. Paulo, ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Está lá em Filipenses 4. O melhor plano para vencer o medo é correr para os braços de Jesus. Não tem outro caminho, né? Você nunca estará mais seguro do que quando está nos braços dele, nas mãos dele. Jesus, ele declarou que seria traído por um deles, está lá em João 13. Disse que iria embora para um lugar onde eles não poderiam segui-lo, e revelou que Pedro, né, o líder do grupo naquele momento, o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Imagina o impacto dessas palavras, né? Aqueles homens, aqueles discípulos haviam deixado tudo, né, para seguir Jesus. Ele era o Messias aguardado, aquele que restauraria o reino de Israel. E agora ele falava em partir e ir embora, falava em traição, falava em negação. Eu imagino o mundo deles estava desmoronando. Mas é justo, né, aqui que há uma declaração também consoladora e transformadora, e que nos mostra que há uma fé que precisa ser abraçada. João 14, ele começa dizendo: credes em Deus e credes também em mim. A palavra crer é transformadora, irmãos. Significa considerar algo verdadeiro, estar convicto, confiar plenamente, né? Jesus, ele menciona, no meu entendimento, 2 objetos de fé, né? Deus e ele mesmo. Primeiro, a fé sustentadora. Credes em Deus. Esse é um tipo de fé que nos conduz através dos vales, através da vida, né? É a fé que crê em Deus e crê que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam e que ele tem, acima de tudo, o controle absoluto sobre todas as coisas. Eu costumo dizer que ele não tem o controle, ele é o controle de todas as coisas. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, que é a galeria da fé, né, declara que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, né, galardoador daqueles que o buscam, como eu falei. Então, quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar em 3 certezas. Primeiro, né, confiamos nas suas promessas. Paulo, ele diz que, estando plenamente convicto de que aquilo que Deus prometeu era poderoso, ele é poderoso para cumprir, está lá em Romanos 4, né? É o primeiro aspecto. O segundo é confiamos no poder, né? No seu poder. Jó, ele declara: eu sei que tudo pode, está lá em Jó 42. E terceiro, confiamos nos seus planos, né? Jeremias, ele registrou: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz, de não de mal, para vos fazer o fim que esperais. Está lá em Jeremias 29. Agora, existe uma fé que salva, né? Credes também em mim. Não é só crer em Deus, é credes também em mim. Não basta apenas crer que Deus existe, né? Os demônios também creem e eles estremecem. Está lá em Tiago 2, né? Então, para ser salvo, para ter a fé completa,
né, é preciso crer especificamente em Jesus Cristo. Jesus ele não disse apenas creiam em Deus, né? Ele acrescentou, credes também em mim. Então isso é uma declaração extraordinária, amados. Jesus ele estava colocando a fé nele mesmo, no mesmo nível da fé em Deus. Somente alguém que é Deus poderia fazer essa afirmação. O Evangelho é uma mensagem simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Está lá em 1 Coríntios 15. E o Evangelho também diz: quem crê nele tem a vida eterna. E quem não crê não tem a vida. Está lá em 1 João 5. Né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Agora vem a parte final do texto que eu citei no início dessa mensagem. Né? Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Se assim não fosse, eu lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou voltar, né? Vou preparar lugar e vou voltar para que onde eu esteja, estejais vós também. Né? É uma promessa maravilhosa. Jesus ele consola os seus discípulos e aponta para o futuro. Né? Ele fala da casa do Pai, o céu, a morada eterna de Deus. Né? E nessa casa há muitas moradas. Há espaço para todos os filhos de Deus, todos os que crerem no nome, crerem naquilo que Jesus disse, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós precisamos lembrar que ainda não estamos em casa, né? Nós somos aí peregrinos, estrangeiros. Eu acho que o projeto Minha Casa Minha Vida não se encaixa aí, né? Nesse momento. Né? 1 Pedro diz que justamente nós somos peregrinos aqui. Né? Então, os problemas que enfrentamos aqui, eles são temporários, eles são passageiros, assim como a vida. As coisas boas também, tudo passa, né? Menos a palavra de Deus. E Paulo escreveu para que nós nos alegremos. Né? Embora por pouco tempo, se necessário, Paulo diz, sejais contristados por várias provações. Né? Está lá em 1 Pedro também, capítulo 1. O apóstolo, né, quando nós lemos a palavra, o apóstolo Paulo, ele tinha essa perspectiva. Né? Ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Está lá em Filipenses 1. Paulo ele sabia, né, que o melhor ainda estava por vir. Um lugar preparado, um lugar onde não apenas Jesus prometeu um lugar, né, ele disse que iria preparar esse lugar pessoalmente. Vou preparar-vos lugar. Então pensa nisso. O Criador, o Salvador, né, do universo está preparando um lugar. Né? Um lugar para nós, um lugar para você. Este mundo, com todas as suas maravilhas, foi criado em 6 dias. O céu está sendo preparado há mais de 2000 anos. Né? E como será? Será algo maravilhoso, glorioso. Apocalipse 21 e 22 nos dão vislumbres dessa realidade. Né? Uma cidade de ouro, ouro puro, sem lágrimas, sem dor, sem morte. Né? Mas o mais precioso, né, que eu entendo do céu, não será a beleza do lugar, será a presença do Salvador, a presença eterna de Deus. E diz mais, e Deus limpará dos olhos toda lágrima, né? E não haverá nem morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, nem nada que possa incomodar. Está lá em Apocalipse 21. Né? Outra coisa maravilhosa, amados, é uma promessa poderosa. Jesus ele fez essa promessa, né, que deve, a meu ver, encher o nosso coração de esperança e de expectativa. Ele diz, virei outra vez e vos tomarei para mim, né, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele não apenas foi preparar lugar, né, ele vai voltar e nos buscar. Maranata, amém, queridos? Então essa promessa é repetida, né, ao longo do Novo Testamento, e Paulo escreveu, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. O que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, né? Para se encontrar com Ele nos ares. Assim nós vamos estar para sempre com o Senhor. Ele escreveu isso na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Né? E no último capítulo do último livro da Bíblia, Jesus ele afirma, certamente cedo veio, né? Está em Apocalipse 22. Ele queria que o seu povo tivesse absoluta certeza dessa promessa. Então, terminando essa breve meditação, nós podemos ter a certeza de que o céu é um lugar preparado, né, para um povo preparado. E é justamente aqui que eu quero fazer uma pergunta importante. Você está preparado? Né? Pense nisso. Eu quero ser teu vizinho lá, né? Quero estar do teu lado, né? Glorificando, nos alegrando e adorando ao Deus maravilhoso que nós temos, ao Salvador que nós recebemos de graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, queridos. Olha, um beijo no teu coração, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante, né? E eu tenho certeza que essas palavras de Jesus, elas nos dão, né, um ânimo, uma renovação de força, uma expectativa totalmente transformada para a vida que vivemos aqui. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.